Uma apuração da CNN Brasil revelou que nenhum dos mortos identificados até agora estava na denúncia apresentada pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado, referente a essa operação lá no Rio de Janeiro. Nos últimos dias, o Brasil foi novamente sacudido por uma operação policial no Rio de Janeiro, uma das mais letais dos últimos tempos. Mais de 100 mortos, famílias em desespero, comunidades inteiras traumatizadas. E no meio disso tudo, uma pergunta ecoando em todo o país: o que está acontecendo conosco? De um lado, há quem diga que a polícia precisa agir com firmeza. Do outro, há quem veja nas ações do Estado um retrato da desigualdade, da ausência de políticas que transformam vidas antes que elas se percam. Mas o mais preocupante é que no meio de tudo isso, muitos de nós, inclusive cristãos, já não conseguimos mais nos comover. O sofrimento virou rotina, a morte virou manchete comum, e a compaixão que um dia foi o coração da fé cristã tem se tornado escassa. É nesse contexto que surge a fala do pastor Antônio Carlos Costa, fundador da ONG Rio de Paz, um homem conhecido por sua atuação firme em defesa da vida e da dignidade humana. Ele vive e atua nas comunidades do Rio há muitos anos. Já viu de perto o sofrimento de famílias que perderam filhos e maridos em operações como essa. E o que ele diz nesse vídeo não é um discurso político, é um grito da alma, um clamor de quem ama a sua cidade, ama o seu país e, principalmente, ama a vida. Eu quero que você assista com o coração aberto, antes de formar uma opinião, antes de julgar. Apenas ouça, tente perceber o peso das palavras, a dor que há nelas e o que elas revelam sobre o Brasil que estamos construindo. Porque às vezes Deus fala justamente por meio daqueles que ousam denunciar a injustiça e chamar o seu povo de volta à sensibilidade. Não é fácil ouvir o que o pastor Antônio Carlos Costa tem a dizer, mas talvez seja necessário. Porque, enquanto alguns comemoram a violência, ele nos lembra que cada vida importa, mesmo aquela que a sociedade já rotulou como perdida. E isso toca diretamente o coração do Evangelho, que sempre se colocou ao lado do que sofre. O vídeo que você vai ver agora não é sobre defender bandidos, nem sobre atacar a polícia. É sobre olhar para a dor humana e se perguntar: o que Jesus pensaria ao ver tudo isso? Será que ele ficaria calado? Será que ele aprovaria o espetáculo de sangue em nome da ordem? Ou será que ele choraria, como chorou diante da morte de Lázaro, mesmo sabendo que o ressuscitaria? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas são perguntas que todo cristão precisa fazer. Por isso, eu te convido agora a assistir este vídeo do pastor Antônio Carlos Costa, um homem que fala não com ódio, mas com coragem. E depois, a gente volta para conversar sobre o que ele disse, à luz da palavra de Deus. É inimaginável uma operação como essa, com esse morticínio, ocorrer nas áreas mais abastadas do Rio de Janeiro. Agora, o nosso temor é que essa catarse toda que nós estamos experimentando, e discussões acaloradas, e lágrimas derramadas, e todo esse sofrimento, tudo isso redunde em nada. O que eu espero é que saibamos aproveitar dessa tragédia, desse crime inominável, para mudar a história do nosso país. E nesse sentido, o país carece de um plano nacional de segurança pública, para além do que o governo federal apresentou. Nós não podemos mais ver policiais batendo cabeça, movidos por uma cultura bélica, caracterizada pelo atire primeiro para saber quem é depois, policiais que, de tão obcecados com prisão e morte de bandidos, se esquecem da vida de civis inocentes, bem como dos seus próprios pares, porque o resultado final é essa morte de tantos policiais. O que você acabou de ver não é apenas uma opinião, é um clamor que vem de alguém que conhece a dor das ruas, o choro das mães e o peso da violência que se repete como um ciclo sem fim. Mas agora a pergunta que fica é: e nós, como cristãos, o que fazemos diante disso? Será que temos refletido sobre o que realmente significa justiça aos olhos de Deus? A Bíblia nos diz, em Miqueias 6:8, Ele te mostrou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Perceba, o texto não fala de ódio, nem de vingança, fala de justiça, mas acompanhada de misericórdia. E misericórdia
é aquilo que nos impede de tratar a vida humana como algo descartável, mesmo quando o outro erra, mesmo quando o pecado dele nos fere. Muitos hoje dizem: bandido bom é bandido morto. Mas será que essa frase caberia nos lábios de Jesus, o mesmo Jesus que olhou para a cruz e em meio à dor orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem? Se Cristo escolheu o perdão no momento da maior injustiça da história, por que nós, seus seguidores, temos tantas vezes escolhido o caminho da indiferença? Será que estamos mais influenciados pelo clima político do país do que pela palavra de Deus? Será que temos deixado o medo, a raiva e as ideologias falarem mais alto do que o Evangelho? O pastor Antônio Carlos Costa nos lembrou com coragem que cada vida perdida é uma ferida aberta na alma da nação. Mas a questão é, nós ainda nos importamos? Quando ouvimos que 100 pessoas morreram, o nosso coração se entristece ou apenas pensamos: devem ter merecido? Se for assim, talvez o problema maior não esteja lá fora, nas favelas, mas aqui dentro, no nosso coração, que precisa ser curado pela graça. Jesus também falou sobre isto em Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E quando a igreja se esquece da misericórdia, ela perde a sua voz profética, porque o Evangelho não é apenas sobre o céu depois da morte, é sobre transformar a terra agora, é sobre chorar com os que choram, defender os fracos e ser luz onde reina a escuridão. Por isso, eu quero ouvir você. Deixe o seu comentário aqui embaixo, com respeito, com amor, com a sabedoria que vem do Espírito Santo. Como cristão, qual deve ser o nosso papel diante da violência no Rio e no Brasil? Devemos apenas aplaudir a força? Ou devemos também questionar onde está a justiça e o cuidado com os inocentes? Não há respostas fáceis, mas o diálogo sincero é o primeiro passo para a mudança. E talvez Deus esteja chamando-nos, como igreja, não para escolher um lado político, mas para escolher o lado da vida.